Que podem ir pra sua mão. O governo vai pagar mais 4 parcelas do auxílio emergencial até o fim do ano. Mas o valor do benefício cairá para R$ 300. O Brasil em recessão técnica. PIB do segundo trimestre tem queda recorde de quase 10%. O procurador Deltan Dallagnol sai do comando da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Bolsonaro anuncia que a reforma administrativa será enviada ao Congresso. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados. Escolas públicas e particulares voltam a receber alunos no Pará. No Ceará, aulas presenciais só na rede privada. Escolas também reabrem para milhões de alunos na Europa, mesmo sob aumento de casos de Covid-19. A maioria dos governos da Europa concorda que o maior risco para essa geração é com a perda do aprendizado dentro de sala de aula. Taxa de contágio da doença entre os brasileiros é a menor desde abril. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje 3 integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes em todo o estado de São Paulo. Pelo menos outras 7 pessoas são procuradas. O grupo ostentava nas redes sociais a vida de luxo que levava. Um homem com várias identidades. E atenção, o Ministério Público Federal pediu que o Ministério Público do Rio de Janeiro apure se o prefeito da capital fluminense e pré-candidato à reeleição, Marcelo Crivella, violou a legislação eleitoral ao usar servidores públicos na porta de hospitais. Para quê? Para impedir reclamações contra o sistema de saúde. Hoje, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra funcionários públicos suspeitos de participar desse esquema e também de dificultar o trabalho da imprensa. A denúncia de que informações sobre um novo coronavírus à população. O presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Jorge Felipe, anunciou que vai levar ao plenário da Casa nesta quinta-feira o pedido protocolado pelo PSOL para abrir o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. 122.596 brasileiros perderam a luta contra o novo coronavírus. O Brasil registra mais de 3.950.000 infectados e 3.159.000 estão curados. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estudam uma paciente que passou 152 dias, ou 5 meses, com o novo coronavírus no organismo. O caso é o mais duradouro já registrado no mundo até agora. A imunidade que é mediada pelo anticorpo e a imunidade também que é mediada pela resposta celular. O Ministério da Saúde incluiu a Covid-19 na lista de doenças relacionadas ao trabalho. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Agora, quem for afastado do serviço por mais de 15 dias e entrar de licença no INSS, terá estabilidade de 1 ano no emprego e direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Dados semanais divulgados pela Imperial College de Londres mostram que a taxa de transmissão do Covid-19 no Brasil é a mais baixa desde abril. As escolas públicas e particulares já estão autorizadas a retornar às atividades presenciais na maioria das cidades do Pará, mas em caráter opcional. Tapetes higienizados, marcas de distanciamento. Para a rede privada. Hoje o dia foi marcado pela volta às aulas presenciais em várias partes do mundo. Na Europa, por exemplo, escolas reabriram para milhões de alunos, mesmo em meio ao aumento de novos casos de Covid-19. Por trás das máscaras, uma mistura de saudade. E voltando aqui ao Brasil, uma operação da Polícia de São Paulo desmontou uma quadrilha responsável por diversos crimes, como estelionato, falsificação e lavagem de dinheiro. Os policiais descobriram que os criminosos também importavam testes de Covid-19, Marcelo, e revendiam para farmácias e pela internet. 2 homens foram presos. Públicos e particulares adquiriram os testes e insumos contrabandeados. A presidência de um dos principais hipódromos do país, o Jockey Clube de São Paulo, trabalha para colocar as contas em dia, manter as corridas de cavalo ativas e transformar o espaço em um local atraente para moradores e turistas. Esse é o nosso desafio. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Procuradoria-Geral do município, disse que uma parte da dívida do Jockey Clube está em fase de negociação
e outra parte é cobrada na Justiça em diversos processos. Você vai ver daqui a pouco, Câmara dos Deputados dá início ao processo que pode levar à cassação da pastora Flor de Lis. Pantanal registra o segundo maior número de queimadas para o mês de agosto desde o começo das medições. O SBT Brasil volta já já. SBT Brasil, oferecimento. O procurador Deltan Dallagnol vai deixar nos próximos dias o comando da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Em um vídeo postado nas redes sociais, Dallagnol disse que vai se dedicar ao tratamento de saúde da filha dele. O anúncio do desligamento de transição do cargo será de 15 dias. A mesa diretora da Câmara dos Deputados encaminhou à Corregedoria da Casa o processo de cassação do mandato da deputada Flor de Lis. A parlamentar terá 5 dias úteis após a notificação para apresentar uma defesa por escrito. Depois disso, a Casa ainda vai ter um prazo de 45 dias para concluir o processo. Flor de Lis nega a acusação feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de que ela seria a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Você vai ver em instantes. Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que o aumento real do salário mínimo causaria demissões. No dia do aniversário de 110 anos, Corinthians anuncia acordo milionário e mudança de nome do estádio. O SBT Brasil volta já já. A economia brasileira teve uma queda de quase 10% no segundo trimestre na comparação com o período anterior. Esse resultado foi provocado pela pandemia do novo coronavírus e coloca o Brasil tecnicamente em recessão. Os tijolos improvisados... Eu quero um carteira assinada para dar o bom melhor para meus filhos. E a soja, que você viu aí na reportagem, puxou as exportações brasileiras em agosto. Com o resultado do mês, a balança comercial teve superávit e o país exportou 6 bilhões e 600 milhões de dólares a mais do que importou. Foi o melhor resultado para o mês desde 1989. Acabou o mistério. O governo federal definiu o novo valor do auxílio emergencial que vai ser pago até o fim do ano. Serão mais 4 parcelas de R$ 300. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou o envio ao Congresso da proposta de reforma administrativa, que deverá reestruturar as carreiras do funcionalismo público. De banda larga para municípios da região. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a portaria do Ministério da Saúde, que exige que todos os casos de aborto legal devido à violência sexual sejam informados à polícia pelo médico. Maia chamou a medida de absurda e ilegal. Afirmou também que, se o governo não recuar, vai trabalhar para derrubar a portaria. O ministro da Economia, falando nele novamente, Paulo Guedes, disse hoje que o aumento real do salário mínimo causaria demissões e que os valores do Renda Brasil vão depender de 2 reformas, a administrativa e também a tributária. Essas declarações foram dadas durante uma audiência pública virtual na comissão do Congresso que acompanha os gastos do governo durante a pandemia. Guedes começou a fala explicando a crítica que fez ao senador. Você dá um aumento de salário, você vai condenar as pessoas ao desemprego. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu hoje a estabilidade, harmonia e diálogo entre os poderes da República. Foi a última solenidade de que o ministro participou como presidente do STF. E deve e espero ser permanente. Na quinta-feira da semana que vem, dia 10 de setembro, o ministro Luiz Fux toma posse na presidência do STF. 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça declararam-se impedidos de participar do julgamento que discute o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro. Félix Fischer, João Otávio Noronha e Herman Benjamin alegaram conhecer advogados que atuam no caso. O presidente do STJ, Humberto Martins, convocou magistrados que não integram a Corte Especial para completar o quadro de 15 ministros na sessão agendada para amanhã. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro notificou a defesa do governador afastado sobre a retomada do processo de impeachment. Witzel tem até a próxima quinta-feira para apresentar a defesa.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou hoje a cidade de Kenosha, que tem sido foco de tensões raciais nos últimos dias. A região foi tomada por protestos desde que um jovem negro desarmado foi baleado na frente dos filhos por um policial branco. Entre o pouso e a decolagem em Kenosha, no estado americano, 41%. E voltando ao Brasil, o Pantanal teve o segundo maior número de queimadas para o mês de agosto desde o começo das medições, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram quase 6.000 focos de calor. O número só é menor do que o registrado em agosto de 2005. E o fogo continua na região, que ainda espera por chuva. O calor, a seca e os ventos aumentam a velocidade das chamas. Este filhote de jacaré... A quarta-feira será de muita chuva no norte do país e no Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados devem atingir a campanha gaúcha e o sul do estado. Na região norte, pancadas são esperadas no Acre, norte de Rondônia, Amazonas, Roraima e Amapá. Na maior parte do Brasil, o tempo seco e quente predomina. Na capital paulista, os próximos dias serão de sol e tempo firme, com temperaturas cada vez mais elevadas. Faz 25 graus nesta quarta, 28 na quinta e 29 graus na sexta-feira. No dia do aniversário de 110 anos, o Corinthians, ou Timão, né, Marcelo, anunciou um acordo milionário e o novo nome do estádio. A festa de lançamento foi transmitida ao vivo pela internet. 6 anos após a inauguração. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.